Se você assistiu A Lição na Netflix, provavelmente lembra da cena mais chocante da série, a protagonista sendo queimada com um modelador de cabelo pelas próprias colegas de escola. O que pouca gente sabe é que essa cena não foi inventada pelos roteiristas. Ela aconteceu de verdade. Em 2006, numa escola no interior da Coreia do Sul. E o que rolou fora das câmeras foi, segundo quem investigou o caso, ainda pior do que qualquer coisa que a série mostrou. Vou te contar exatamente o que aconteceu e o motivo pelo qual esse caso, quase 20 anos depois, ainda é usado como exemplo em debate sobre bullying na Coreia. Cheongguk é uma cidade de porte médio na Coreia do Sul, conhecida por ser tranquila, o tipo de lugar onde esse tipo de coisa não acontece. Foi lá, numa escola feminina, que tudo começou, em maio de 2006. Duas alunas do mesmo colégio, com apenas um ano de diferença de idade. Uma delas, com 15 anos, decidiu que a colega mais nova ia ser seu alvo. Não por um motivo específico registrado nos relatos, só porque podia. O que ela fez nos 20 dias seguintes é a parte que os próprios investigadores, anos depois, disseram que a ficção nem chegou perto de mostrar. Segundo os relatos da época, a agressão não foi um episódio isolado. Foi uma rotina de 2 semanas e meia. A vítima teve o corpo queimado repetidamente com um modelador de cabelo. Os relatos indicam que as queimaduras eram reabertas de tempos em tempos, sem que os ferimentos anteriores tivessem chance de cicatrizar. Ela também foi agredida com socos, chutes e arranhada com grampos de cabelo. Em determinado momento, ainda foi extorquida financeiramente pelas agressoras. O resultado: 6 semanas de internação hospitalar. Entre os ferimentos, uma lesão na base da coluna. E quando o caso finalmente chegou às autoridades, a resposta institucional foi tão questionável quanto a agressão em si. Não houve investigação imediata por parte da escola. Não houve alerta para os pais de outras alunas. O caso só veio à tona porque a gravidade dos ferimentos era grande demais para ser escondida e porque, eventualmente, a verdade começou a vazar. Esse padrão, aliás, não é exclusivo desse caso. Dados do Ministério da Educação da Coreia do Sul mostram que as denúncias oficiais de bullying escolar quase triplicaram em poucos anos, de 11.749 casos registrados em 2013 para mais de 31 mil casos em 2019. E pesquisadores que estudam o fenômeno no país, que lá tem até nome próprio, Onita, apontam que boa parte dos casos mais graves só ganha visibilidade quando chega a esse ponto, hospitalização, ou pior. Mas diferente da maioria dos casos que nunca viram notícia, esse teve um desfecho raro e é sobre isso que ninguém fala quando compara com a série da Netflix. Ao contrário da ficção de A Lição, onde os agressores praticamente escapam impunes durante toda a trama, o caso real de Cheongguk teve uma resposta judicial rápida para os padrões da época. O Tribunal Distrital de Cheongguk emitiu um mandado de prisão contra a principal agressora, citando explicitamente a brutalidade do caso. Isso é relevante porque, na Coreia, menores costumam receber tratamento bem mais brando do sistema de justiça. O fato de terem decidido prender é um indicativo de quão grave o caso foi considerado. A escola e os professores também não saíram ilesos, receberam medidas administrativas formais por negligência, por não terem impedido nem investigado a situação a tempo. Não foi uma vingança cinematográfica. Foi burocracia, processo, e uma justiça reagindo tarde, mas reagindo. E o motivo de esse caso específico ter voltado à tona quase 20 anos depois tem a ver com uma pergunta que uma criança fez para a própria mãe, sem imaginar o que ia provocar. A roteirista Kim Il-soo, responsável por dramas conhecidos como Goblin e Descendentes do Sol, decidiu escrever A Lição depois de uma conversa com a própria filha adolescente, que perguntou algo direto: ela ficaria mais arrasada se a filha batesse quase até matar alguém, ou se fosse espancada quase até morrer por outra pessoa? Essa pergunta levou Kim a pesquisar casos reais de bullying escolar na Coreia, e o caso de Cheongguk foi um dos que ela usou como base para construir a cena mais lembrada da série. O resultado, A Lição, se tornou um dos maiores sucessos da Netflix, reacendeu o debate sobre bullying escolar no país, e trouxe de volta à conversa pública um caso que, sem a série, provavelmente teria ficado esquecido nos arquivos de tribunal. Mas a pergunta que fica, e que vale mais do que qualquer episódio de dorama, é essa que eu vou deixar para você no final. Casos como esse não são raros, são só raramente contados até o fim. A maior parte das vítimas de bullying nunca vê seu caso virar manchete, muito menos virar série de sucesso mundial. O que esse caso real prova é que ficção baseada em fatos reais não é só um recurso dramático.
Muitas vezes, a única forma de um caso esquecido voltar a ser discutido e, quem sabe, evitar que o próximo aconteça. Se você já assistiu a lição, sabendo ou não dessa história real por trás, deixa aqui embaixo. E se você mesmo já passou por algo parecido, saiba que não precisa lidar com isso sozinho. Se você curtiu, deixa o like, se inscreve aqui no canal para não perder os próximos vídeos, e comenta aqui embaixo o que você achou dessa história.